Ai, doutora Lu, não sei o que eu faço. Iniciei a dar a papinha para o bebê, comecei a introdução alimentar e meu bebê não está querendo aceitar. O que eu faço? Bom, se é essa dificuldade que você está tendo, vamos conversar? Talvez eu não tenha todas as soluções, mas acho que uma reflexão sobre o assunto sempre faz muito bem. Então vem, vamos conversar sobre isso. Vem! Vamos conversar agora sobre a aceitação após a introdução alimentar. Ai, meu Deus, tem que até suspirar, porque não é fácil. Tem bebês que, tudo bem, começam a papinha e parecem que nasceram para comer, né, gente? Eu não posso nem falar, porque, no geral, as minhas pequerruchas, elas nasceram para comer e comeram super bem, tá? E isso também tem a ver com o aleitamento materno. As mães que amamentam, elas já passam, de certa forma, o flavor, o sabor de tudo que elas comem pelo leite materno e facilita com que o bebê se inicie e tenha mais facilidade em aceitar a comida. Mas também não é regra, porque tem bebês mesmo amamentando que tem um pouco de estranhamento com novos alimentos sólidos. Estranho. Aí é que a gente tem que ponderar. Sabe aquela balança? Imaginem uma balança. Sabe aquela balança lá do signo... Qual signo, gente? Me ajuda. Tem aquele signo da balança. Agora eu não lembro o nome, mas você vai lembrar. E a gente tem que colocar de um lado a nossa expectativa e do outro lado a realidade. A expectativa dos pais, se estiver muito alta, não tem jeito da realidade chegar perto e a gente vai ficar sempre frustrada. Então, se os pais acharem que, mãe, o pai, não, vou fazer um pratinho, o bebê vai comer todo o pratinho e vai em toda a refeição ele vai zerar, vai deixar o prato limpo. Se você tiver uma expectativa alta demais, você vai ter uma frustração consequentemente alta demais. Se você tiver uma expectativa mais realista, opa, baixa a bola, desce o balãozinho daí, vamos, desce, vem o balãozinho, desce. O seu bebê está aprendendo a conhecer os alimentos. O que é esperado é que ele estranhe tudo. Até então ele só tomava um leite branco com gosto, se era leite materno tinha às vezes um sabor do que você comia, mas se era forma tinha sabor de pasto ou de hormônio, ou de ração, que é o que a vaca come. Então é claro que é esperado que ele vai estranhar todo e qualquer alimento. Tem as exceções, tem bebê que é o que eu já acabei de falar, que parece que nasceu para comer, né? Mas tem crianças que o normal, na verdade, é cada alimento chegar e cheirar, apertar, enfiar no rosto, enfiar no nariz, enfiar em tudo. Ele está fazendo contato, ele quer conhecer esse alimento. Se a mãe ficar limpando toda hora, neurótica, limpa, 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 e não deixar a criança fazer bagunça, não deixar a criança aprender a comer pelos 5 sentidos, vai ficar mais difícil dessa criança aprender a gostar e conhecer o alimento. Então, é muito importante que a gente entenda que o normal é as crianças estranharem e o normal é a criança comer pouquinho. A nossa expectativa é que está muito desbalanceada. Se a gente for para a realidade, o normal é a criança comer tipo assim, uma colherzinha de chá, bem pequenininha, de cada um dos tipos de alimento no PF. Lembra que eu falo sempre que o ideal, a criança desde 6 meses tem que ter um almoço, que é um PF, e depois de 7 meses você tem que ter o almoço e jantar, que é o PF no almoço e o PF no jantar. Lá no PF, que é o prato feito, entre aspas, tem que ter o quê? Tem que ter um carboidrato, que é o arrozinho, a batata, tem que ter uma proteína, que é uma carninha, o ovo, tem que ter o legume, a verdura, tal. Gente, a criança não vai comer uma colher de sopa de cada coisa. Se ela comer uma colherzinha de chá de cada item que está lá, é muito. No caso do bebê que é BLW, que segue a abordagem Baby Led Weaning, a gente não pode dar tantas opções assim também, senão a criança se perde. Então, é muito importante que a gente tenha a expectativa mais baixa, baixa a bola aí, baixa o balãozinho, para a gente não se frustrar. Então, mas doutora Lu, ele não vai se desnutrir? Ele não vai perder peso? Ele já começa a angústia, Tá vendo o frio na barriga, Porque eu já estou falando que ele vai comer pouco, já estou sentindo que você está ficando angustiada. Não, porque principalmente até o 1º ano de vida, o leite continua sendo muito importante. Vamos dizer assim, até o 8º mês, o leite, principalmente o leite materno, ele é fundamental.
fundamental que você ofereça o leite e que continue dando. A alimentação é uma fase de experimentação, de conhecimento. Cada vez mais a criança vai comendo. E aí, obviamente, cada vez que ela come mais, é obviamente que o corpo vai regulando a produção para menos e existe um equilíbrio perfeito. Ai, doutora Lu, me dá dicas para o meu bebê comer mais. Olha, porque existem bebês que às vezes são maiores até de 1 ano, mamãe às vezes não assistiu esse vídeo, ficou tensa e fez às vezes da hora da comida uma briga. Tem muita gente que vai para a mesa barganhando, que está tudo errado, né? Então eu vou dar algumas dicas para vocês, dicas rápidas. Primeira dica, se o bebê amamenta, tá? O ideal é sempre a gente dar, ou tomar mamadeira, não importa, mas o ideal, sempre que possível, é você, antes do PF é o almoço ou jantar, você dá pelo menos um tempo para a criança sentir fome, tá? Agora, um segredo aqui, vou até chegar pertinho, um segredo. Se o bebê é muito pequenininho e tiver louco de fome, muito nervoso, ele não vai conseguir brincar com aquele alimento que ele está aprendendo agora. Então, assim, tem que sentir fome, mas se ele estiver desesperado de fome, ele não vai conseguir comer a comida, porque passou o tempo. Ele ficou muito fameado e ficou muito irritado. Então, assim, na hora de ir para a mesa, a criança tem que estar com fome, mas ela não pode estar desesperada de fome. Sabe quando a gente está com muita fome e aí começa a ficar bravo? Eu, pelo menos, quando fico com fome, parece baixa a minha glicemia, que é o açúcar do sangue, aí fico meio brava, malcriada, não sei se acontece com vocês. Enfim, a criança não pode ficar assim. Se ficar muita fome, ela não vai ter muita paciência de querer, né, comer. Então, você tem que saber o ponto certo. Tem que estar com fome, mas também não pode estar muito faminta. Então, tem mãe, às vezes, que amamenta, que às vezes ela percebe que a criança está muito irritada, às vezes ela tem que dar um pouquinho do peito para a criança se acalmar um pouquinho, só para se acalmar, para depois ela conseguir brincar com o alimento e comer. Tá, mas isso é legal fazer toda hora? Não é legal toda hora, porque se ela sempre der o peito antes da comida, aí eu tenho risco dela nunca ter fome para aprender a comer. Então, fiquem atentos. A mamadeira, o ideal é que a criança não tome a mamadeira 1 hora antes e nem 1 hora depois da comida, porque a mamadeira, principalmente de leite de vaca, fórmula, ela meio rouba o ferro da comida e joga fora no cocô. Aí as crianças ficam mais chances de ter anemia, coisa que o leite materno não. Olha como o leite materno é diferente. O leite materno não tem problema, agora a mamadeira tem. Então essa primeira dica é, sim, tem que estar com fome, mas não pode estar louco de fome, tá? Segunda dica importante. Muitas vezes a criança, ela quer autonomia. Ela pede autonomia. Ela quer pegar o alimento e a mãe ou o pai com medo não deixa ela, bate na mão, enfia a colher. E tem criança que não come direito e fica uma briga entre mãe e criança por causa da autonomia. A criança quer autonomia e os pais não querem dar para ela essa oportunidade. Então, aí, nesse caso, é muito importante que você vai estudar um pouco do BLW, que você vai estudar sobre alimentação participativa, que você, pai e mãe, acalme seu coração e veja que é possível você dar autonomia para o seu filho sem colocar ele em risco de engasgar. Eu tenho vídeos aqui gravados sobre isso. É importante você dar a ele, você pode dar algum alimento, um brócolis ou meia laranja sem semente, para a criança ir chupando e você vai distraindo ela, né? Enfim, existem vários momentos e várias maneiras. O importante é se ela quer autonomia e ela está pronta para comer, dê a ela o que ela precisa, a autonomia. Outra coisa importante, não vicie a criança comer na frente de distratores. O que é distrator? Não é trator, não. É coisas que deem distração a ela. Televisão, celular, tablet, não é legal. Isso aí vicia e não ensina a criança a comer. É igual um empréstimo no banco, naqueles bancos de rápido. Ah, você está com dívida? Vem aqui, eu te dou dinheiro. Só que você não vê os juros que está ali embutido. Se você pegou dinheiro, R$500 emprestado, daqui a pouco você tem que pagar naquele lugarzinho lá, R$1.500, um mês depois, porque tinha um juros enorme. Então, você acostumar a criança a comer na televisão, comer no celular, comer no tablet, facilita a sua vida agora, cria um problema enorme para você daqui a pouco.
Então não faça isso. São essas 3 dicas super importantes. E a dica final é cuidado para você não fazer na hora da comida uma hora de briga, um ambiente ruim e nocivo, porque aí a criança já vai para a mesa sabendo assim, tô indo para a corte marcial, eu tô indo para um lugar horroroso que vão judiar e vão me obrigar e vão ficar negociando comigo. Então tem gente que acaba fazendo a hora da comida um ambiente tão estressante para a comida não, para a criança, que fica horrível, a criança já nem quer ir para a mesa porque já fica traumatizada. Então, se você está sofrendo um pouquinho isso que eu conversei, se você está tendo esses problemas, eu vou dar uma indicação para vocês. Eu tenho uma fono que eu amo de paixão, ela chama Aline Padovani, tá? Ela tem cursos sobre isso, eu fiz alguns, ela tem o blog Tá Na Hora do Papá, ela tem cursos que ensina a gente, cuidador, mãe, pai, a gente se enxergar, a gente aprender. Na verdade, a mudança começa em nós, não é no bebê. A gente quer que o bebê mude, quem é que tem que mudar? É o adulto que lida com o bebê. E não a gente obrigar a mudança goela abaixo no bebê. Então, se seu bebê está com dificuldade de comer, primeiro, abaixa a expectativa e segundo, estude. Aline Padovani, tá? Tem no Instagram e tem no blog Tá Na Hora do Papá. Um beijo no seu coração.